marco temporal, uma invenção, né? Aliás, o mundo é dos homens, né? De modo geral, mas dos homens, das mulheres, de todos e todas. E o mundo é uma invenção, né? É isso que é interessante. É, a religião é uma invenção, o nome das cores é invenção, é invenção chamar alguém de Joemil, é invenção chamar flor de flor, morro de morro, rio, riacho, arroio. É um curso de água, mas tem um monte de nomes. Então, o ser humano nomeia as coisas segundo alguns objetivos, que nem sempre são objetivos que geram bem-estar para si próprio, muitas vezes, mas a maioria para os outros. Né? E aí, o Brasil é um país de invasão. O Brasil tinha aqui os povos originários aqui, antes de 1500, e os europeus, na sua sanha de enriquecimento, de controlar o mundo, partiram das suas terras lá, já que tinha muitas guerras, inclusive, de dominação um sobre o outro, para poder dominar o mundo todo. Né? E aí, com isso, as cruzadas, né? Isso é a gênese do capitalismo no mundo. Né? Lá na capitalismo, inicialmente, lá, pós 1500, 1400 e pouco, é anterior a isso aí. Né? O estudo capitalista mostra que ele é anterior a 1500. Já é a acumulação primitiva do capital, né? É a acumulação, de acumular muita riqueza, né? Então, está associado nas grandes navegações, nas cruzadas, na destruição da cultura alheia e assim por diante. E aí descobriram que a Terra não é quadrada já naquele tempo, não era plana, né? Já sabiam que a Terra não era plana, e por isso começaram as viagens de navegação pelos mares para chegar até outras terras que nunca antes navegadas, nunca antes navegadas. Chegaram ao Brasil e encontraram, diz a estatística, as projeções retroativas aí, que nós tínhamos no Brasil entre 5 e 10 milhões de indígenas, de povos aqui, de povos desse país. Esse território, grande território, chamado Brasil. Não falei da América do Sul como um todo, né? Aliás, era toda povoada por indígenas do Aipoque ao Chuí, né? Da Patagônia, né? Ao extremo norte da América do Sul, tudo povoado por povos que chamados hoje originários. E depois dessa invasão, que chegou com o genocídio brutal da população indígena, a população indígena hoje não chega a 10 milhões de pessoas, né, pelo censo do IBGE, mas se era 5 milhões a 10 milhões em 1500, quantos seriam hoje se não fosse extermínio violento, brutal desse povo? Seríamos hoje 100 milhões de indígenas, talvez menos, porque a cultura indígena não é uma cultura de proliferação tão grande como a cultura que constitui no Brasil, de ter 10, 15 filhos, assim por diante. As tribos têm uma limitação de tamanho, aí, por isso que elas se constituem em tribos, em povos, nações, mas tem as tribos, né, que são mini-gestões de agrupamentos de povos. Né? Como os ciganos fazem, ou fazem N povos no mundo afora. Bem, então, o que você tem é um país, não, aliás, né, 1500 começa por maltar o Brasil, né? E aí as invasões começam a ocupar terras, invadir, tomar e criar o mundo das leis, a lei do homem branco, né? Do homem branco, essencialmente do homem branco, criando suas leis pela força das armas, da destruição, da crueldade, criando suas leis, ocupando território, criando leis de território ocupado. E assim está no Brasil, né? Capitanias militárias, sesmarias, e assim por diante, vai aí o Brasil construindo aí essa terra do Brasil, que o Brasil é terra, não é terra de índio, o Brasil não é terra originária, é terra do homem branco, que escravizou milhões de população negra, né, sequestrada da África também. O grande continente africano, com milhares de povos ali existentes, dezenas de nações existentes, centenas de nações existentes, e aí construiu o Brasil um país cuja sua construção é de violência, expropriação e tortura, morte e por diante. Consolidou-se o país, consolidou-se o domínio das terras brasileiras por maioria do povo branco europeu. Mas, ainda assim, o Brasil conseguiu, nessa disputa, né, que é uma disputa, o mundo é uma disputa,
conseguiu, como indígena, com todas as suas instituições, ainda assim consolidar-se em alguns territórios ao longo desses séculos, de 5 séculos aí. Mais de 5 séculos, na verdade. E nossa disputa política num país que tem democracia e tem algumas pessoas sensíveis, não indígenas lutando a favor dos indígenas, indígenas lutando a favor de si próprio, conseguiu consolidar que havia direito indígena na terra do Brasil. E aí, em 88, a Constituição Brasileira confirmou que os indígenas, os povos originários do Brasil, teriam direitos inalienáveis às terras que eles ocupavam. As terras que tudo é terra indígena, né? Então, o marco temporal é o marco que fala do tempo. E do tempo tal em diante, nós temos a lei que vai valer, vai ser essa. Depois de não cansado de espoliar por 500 anos o território dos povos originários, os descendentes de europeus, ricos, poderosos, no Congresso, que domina até hoje o Congresso brasileiro, que a maioria é de branca, origem europeia, as mulheres são 20%, as mulheres são no nosso Congresso brasileiro em torno de 6%, igual no Supremo, né? No Supremo das mulheres corresponde exatamente a 16% da população do Supremo, dos membros do Supremo. E também no Congresso, a proporção de mulheres é igual, 16%. O restante são homens, né? A maioria homens ricos, empresários, muito ricos, brancos, isso é a maioria. 80% homens brancos e ricos. E no Brasil, a população brasileira, segundo o censo de 2022, a população negra, preto e mais pardo, corresponde a 55% da população brasileira. E no Congresso, corresponde a menos de 30% da população no Congresso, né? Então, tu vê que o Congresso brasileiro não é democrático, não representa interesses da maioria. Aliás, esse debate do Congresso é um debate necessário e urgente, porque o Congresso brasileiro consolida um espaço de não-democracia brasileira. Ele demonstra que o Brasil é democrático. Não só o Congresso brasileiro, mas o Congresso brasileiro é uma forma real de você identificar que o Brasil é democrático, porque não tem a diversidade da população brasileira ali representada. Logicamente, que também os interesses que ali se votam não representam o bem-estar da maioria da população brasileira. Haja visto agora que o debate principal do Congresso brasileiro está relacionado à questão do grande anistia ao partido político e à política buquirana, que, a revelia da lei, não cumpriu a lei de cotas, a lei de apoio à diversidade, em que estimulava a legislação a ter candidaturas de mulheres e de negros com apoio financeiro para poder ter um peso maior da população no Congresso. Os partidos não cumpriram isso, não destinaram verba para esse segmento. Pelo contrário, os donos do poder, homens brancos de origem europeia, na sua maioria, dominaram o Congresso e pegaram o dinheiro para si, não aplicando a proposição democrática das cotas. Então, todo o tempo, o Brasil está sendo orientado, dirigido por setores e por interesses pequenos, locais, que não atendem a população do mundo todo. E nem atende, nem respeita o direito dos setores dessa pluralidade de pessoas no Brasil a ter, de fato, acesso às coisas que o país pode fornecer. Tanto é que as questões sobre educação e saneamento sempre é um debate que é custo. E aí o marco temporal é isso, porque os latifundiários, que têm um poder grande, o agronegócio, não é o agronegócio, não é o agro do MST, não é o agro do pequeno produtor, o agro do grande capital, do grande latifundiário brasileiro, dos grileiros brasileiros, dos mineradores ilegais, né, das grandes de mineração ilegal, não os garimpeiros, mas as empresas que os contratam, no lobby do Congresso, decidiram que as terras indígenas são muito ricas. Então, as terras brasileiras têm que ser por eles exploradas. E ocorre que, quando fundou no Brasil uma nova Constituição brasileira, em 88, você teve aí uma situação que é o seguinte: havia uma expulsão enorme de indígenas das suas terras. Com a Constituição de 88, os indígenas lutaram para poder retomar suas terras. E aí os latifundiários, os grandes usineiros, os grandes empresas de mineração decidiram que se não tem índio na terra naquele momento, em 88, então não tem direito de ocupar depois. Então, o marco temporal ele cria uma situação em que ele cinde, né, o país em dois momentos. Os indígenas que não estão ocupando seus territórios. Em 88, quando a Constituição foi promulgada,
não poderiam ocupar posterior. E se ocupasse posterior, não teriam direitos. Então, que era um marco temporal que é impedimento dos indígenas reivindicarem para si as terras ancestrais que lhe pertenciam. Esse é o marco temporal. Só que o marco temporal que nós estamos falando é o marco temporal do dominador, do dono do poder do Brasil. Porque o marco temporal, realmente, ele é 1500. 1500, tudo era terra indígena. Todo dia era dia de índio, ou melhor, dia dos povos originários. Então, esse direito dos povos originários era que todo mundo, todo o território brasileiro é território indígena. É mais ou menos, João Emílio, como as cadeiras para idoso, né? Não tem cadeira para idoso. Para idoso, todas as cadeiras têm que ser preferenciais. Antigamente era assim. Qualquer cadeira, quando chegou um idoso no ônibus, cedia para ir no lugar. Porque preferencial era qualquer lugar. Então, é mais ou menos com cadeira amarela que os caras teriam que criar. Umas poucas cadeiras amarelas para os indígenas e o restante para si. Então, é basicamente isso que é o marco temporal. Eles queriam impor essa dimensão e o Supremo votou por 9-2 agora essa posição de que não há marco temporal. Né? A terra indígena independe de marco temporal, porque não existe um marco para isso. O marco disso é 1500. Esse é o marco temporal efetivo. Então, os indígenas que estão que ainda resistem, ainda vivem, as tribos, as nações que ainda resistem, têm direito aos territórios que eram seus em 1500. Essa é a base do que ocorreu no Supremo hoje, mas tem uma lei no Congresso Nacional tentando alterar esse processo. Né? Sim, Jamil. Se eu entendi, o STF julgou o marco temporal. Ganhou o marco temporal originário, né? Que são os Exatamente. originários. Exatamente isso. É exatamente isso. Que marco temporal? Então vale 1500. Essa é a ideia. Claro que foi exterminado, na verdade, na prática não é assim, porque o extermínio de indígenas ocuparam-se parcelas enormes. Por exemplo, eu moro aqui em Vila Isabel. Aqui em Vila Isabel tem lá a Aldeia Maracanã, que é território indígena. Mas fora a Aldeia Maracanã, que é o antigo Museu do Índio, você não tem na cidade de Janeiro nenhum território, na cidade de Janeiro, nenhum território indígena. Tem Niterói, tem Ilha do Reis, tem Paraty, mas no Rio de Janeiro não tem, no Rio de Janeiro, território indígena. Então, aonde existe território indígena, mesmo que foi construído, organizado, em qualquer momento da história do Brasil, ele tem antecedência, porque ele é de 1500. Então, a rigor, o STF fala assim, marco temporal sim, mas 1500, 1499, antes da descoberta, antes da invasão europeia no Brasil, em terra brasileiras. Então, essa é a ideia. Então, marco temporal, eles têm marco temporal, então estamos no marco temporal, 1499. Esse é o marco temporal que o STF está dizendo que existe, porque qualquer outro marco temporal é um absurdo, é uma violência contra os povos originários. Então, basicamente, é isso que aconteceu. Então, o STF diz: Brasil é terra indígena. Essa é a base do conceito. E, logicamente, que não vai haver uma situação que os indígenas vão ocupar a terra no teu bairro. Isso não está posto. Nem esse debate. Eles querem garantia que eles tenham direito aonde estão ocupando, hoje ou sempre ocupado. Então, essa é a base principal do marco temporal. Então, voltamos ao marco temporal originário de 1500, 1499, para ser mais sincero. É basicamente isso, Emílio.